Quero agradecer à Força Aérea Brasileira por disponibilizar seus jatinhos para que nós, políticos, deuses do Olimpo, possamos viajar para lá e para cá com seu dinheiro, o pobre trabalhador brasileiro. E não reclame, porque senão eu mando todos vocês para a cadeia. O que me acalenta é saber que a hora de Alexandre de Moraes, ela vai chegar. Ou mais cedo ou mais tarde. Eu não tenho dúvida nenhuma. Alexandre de Moraes, ele pegou a Constituição e rasgou. Rasgou e jogou na lata do lixo. A perversidade desse ministro, ela não tem limites. Ele já deixou transparecer por várias vezes que ele é um psicopata. Ele não tem freios, que ele está usando o poder do judiciário para legislar em causa própria. Eu não tenho dúvida nenhuma. O que faz que eu tenho tanta certeza é porque as sanções, a Lei Magnitsky e a inclusão do seu nome na lista vermelha da Interpol, ela tá por um triz. Aqui no Brasil vai acontecer a reunião dos BRICS, que reúne os países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nessa reunião, simplesmente 3 países desconfirmaram: a Rússia, a China e a África do Sul. E por quê? A China e a África do Sul eu não sei, mas o Vladimir Putin me chamou muito a atenção. E é um caso semelhante do que está prestes a acontecer com Alexandre de Moraes. Vladimir Putin, ele foi inserido no Tribunal Penal Internacional, dos quais fazem parte 123 países, inclusive o Brasil. E todo aquele que está nessa lista, caso ele chegue em outro país, ele precisa ser preso e extraditado para o país onde foi feita a acusação contra ele. Mas esse foi o motivo capital de Vladimir Putin não ter vindo para o Brasil. Com Alexandre de Moraes pode acontecer a mesma coisa. Ele está prestes a entrar na lista vermelha da Interpol. Alexandre de Moraes, ele pode ficar aprisionado no Brasil. Alexandre de Moraes, ele está condenado a viver preso dentro do Brasil. Ele quer implantar no Brasil um sistema ditatorial disfarçado de uma falsa democracia. O povo brasileiro já abriu os olhos e já percebeu toda a farsa, toda a trama montada pelo STF e principalmente pelo ditador de toga Alexandre de Moraes. Eu acho que agora o Trump acertou na pedida e olha o que o Trump quer. Ficou bem claro para mim isso. Que o Alexandre de Moraes não possa se utilizar da imunidade dele por ser uma autoridade brasileira, imunidade diplomática. Por quê? Porque nos Estados Unidos descumprir ordem judicial é crime. Ou seja, se ele dobrar a aposta, vindo essa liminar desses pedidos, e ele dobrar a aposta, descumprindo essa ordem, insistindo nos bloqueios, é crime nos Estados Unidos, pode sair mandado de prisão, ele pode ir para Interpol, e ele pode entrar na lista vermelha e nunca mais sair do Brasil. Foi essa a sacada do Trump? É essa a sacada? Vem essa decisão liminar, se ele insistir em peitar a lei americana, sai mandado de prisão para ele por descumprimento de ordem judicial e ele vai para a Interpol na lista vermelha. O sistema deixa claro o que quer fazer com Bolsonaro. Primeiro, tentou matá-lo, é fato. Segundo, está tentando deixar ele preso. Não está conseguindo. E a terceira coisa é deixar Bolsonaro inelegível e incomunicável para o resto da vida. Veja, Pitoli, que tudo isso daqui é uma farsa, agora tem uma razão de ser. Eles precisavam de um processo criminal, Pitoli, por 2 objetivos. Eles precisavam desse processo. Primeiro objetivo que eles precisavam desse processo, dar uma aparência de legitimidade na punição. Eles não poderiam matar o Bolsonaro, não poderiam esfaquear de novo o Bolsonaro. Não poderiam. Veja que na Venezuela, em Nicarágua, não tem preso político, Pitoli. Todos os presos são presos comuns. Tá todo mundo preso por crime comum, óbvio. Esse é o novo formato das ditaduras. Você dá uma aparência de legitimidade. Você usa o Estado formal para punir o seu opositor político. Olha, ele está sendo defendido. Ele está sendo processado pelo Estado.
O Estado juiz está processando, ele está tendo direito de defesa. Por isso que estão televisionando as defesas, Pitoli. Televisionaram o interrogatório do Bolsonaro para mostrar pro povo, é para inglês ver. Olha aí, ó. Ele está se defendendo, isso daqui não é uma farsa. Isso aqui não é uma ditadura, ele está tendo direito à defesa. Então eles dão uma aparência de legitimidade a essa perseguição para vender ao povo que isso é um processo legítimo e utilizam do processo criminal porque é o único meio de jogar alguém atrás das grades. Então, eles teriam duas escolhas: matar Bolsonaro ou criar um processo dando uma aparência de legitimidade e jogá-lo atrás das grades. Eram as únicas duas opções dessa ditadura. Eles escolheram a opção que engana a trouxa. Dá uma aparência de legitimidade, mas é efetivo do mesmo jeito, porque coloca o Bolsonaro 50 anos atrás das grades, sem celular, porque ele vai preso a um presídio militar. Então o presídio militar é rigorosíssimo, diferente do PCC, do Comando Vermelho, que tem celular, que manda na cadeia. O Bolsonaro vai estar em um presídio militar, né? Não vai entrar celular, não vai entrar pessoas não autorizadas. O Bolsonaro será isolado do mundo, inelegível para sempre, Pitoli. É esse o motivo da criação desse processo. Alexandre de Moraes, ele fala que o STF precisa ser provocado, que o ativismo judicial, ele não existe. Será? Na verdade, o ativismo pouco existe. Isso é algo que se faz, essa crítica, quando as pessoas discordam da decisão tomada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é um ramo em que ele precisa de provocação para atuar. Uma vez que ele é provocado, ele deve decidir. Então, eu diria que as pessoas confundem, como eu disse aqui na palestra, as pessoas confundem ativismo com o regular exercício das competências constitucionais. A Constituição deu ao Poder Judiciário essa missão de decidir os conflitos uma vez provocado. Em sendo provocado, deve decidir. E confundem, às vezes, autocontenção com prevaricação e covardia. Ou seja, o judiciário, alguns defendem que o judiciário não deve implementar os direitos fundamentais que a Constituição exige, que a Constituição determina. Mas o judiciário brasileiro vem evoluindo ao longo desses mais de 30 anos, fazendo que a Constituição tenha sua validade, e o meu foco sempre é esse, o fortalecimento das instituições. Alexandre de Moraes, ele vive inventando regras. Ele agora negou a Felipe Martins que Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro se tornassem testemunhas do seu caso. Um absurdo total. Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, eles só não poderiam ser testemunhas se eles fossem réus desse processo, coisa que eles não são. Já viram aquele ditado? A gente morre, mas não vê tudo. Exatamente isso. É inacreditável. Moraes nega pedido de Felipe Martins para que Carlos e Eduardo Bolsonaro sejam testemunhas em investigação do golpe. Isso mesmo. O juiz negou que um acusado tenha testemunhas. Por quê? Disse o relator. O réu Felipe Martins apresentou sua defesa prévia dia tal, oportunidade na qual rolou 28 testemunhas, dentre as quais o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro. Em decisão tal, designei as datas para as oitivas das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pelas defesas. Aí vem. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro está sendo investigado nos autos tais por suposta prática dos crimes previstos. Olha só, aqui ele já diz que Eduardo Bolsonaro já está sendo perseguido por crime contra a democracia. Olha só o que eles estão arrumando para Eduardo Bolsonaro. O vereador Carlos Bolsonaro foi indiciado nos autos tais, chamado de ABIN paralela. Investigação conexa a essa ação penal. Todas as investigações são conexas. Ambos também são filhos de um dos investigados em ação penal conexa. Portanto, não podem ser ouvidos como testemunha. Pera lá, olha só que raciocínio maluco. Eles só não poderiam ser testemunhas aqui se eles fossem réus nesse processo.
eles não são réus nesse processo em específico. Um réu, um acusado, não pode ser acusado e testemunha. Agora, se estão sendo investigados em outro processo, se estão sendo acusados em outro processo, isso não cabe ao juiz dizer se podem ou não ser testemunhas. Felipe Martins poderia usar todas as provas lícitas ao seu favor, mas lhe foi negado por um juiz totalmente ativista. É uma decisão totalmente injusta, porque não lhe está assegurado o direito à ampla defesa. Por quê? Porque a Constituição Federal diz no seu artigo 5º, inciso 55, que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. O que significa isso? Ampla defesa. O acusado poderá utilizar todas as provas lícitas a seu favor. Ou seja, é o acusado que decide quem serão suas testemunhas. Carlos e Eduardo só não poderiam ser testemunhas se fossem réus nesse processo juntos com o Felipe Martins. Mas não o são. Se são investigados em outro processo, o juiz não pode impedir, não pode negar que eles sejam testemunhas do Felipe Martins. Agora, eles, Carlos e Eduardo Bolsonaro, quando estiverem sendo ouvidos, eles podem exercer o direito ao silêncio a ponto que não quiserem responder, ou a ponto que diga respeito à investigação que eles estão sendo investigados. Entende? Por exemplo, o Carlos e o Eduardo são testemunhas do Felipe Martins. E o podem. Perfeito. Aí, o Procurador-Geral da República, por exemplo, faz uma pergunta a eles que diz respeito a fatos que o acusam. Fatos da investigação que eles estão sendo investigados. Eles podem, naquele momento, como testemunhas, olhar para o juiz e dizer: nesse ponto, vou exercer o direito ao silêncio porque ninguém é obrigado a se autoincriminar. Nesse ponto, como essa pergunta pode me incriminar, eu vou exercer o direito ao silêncio. Então é completamente distinto o raciocínio que o juiz tem que fazer aqui. Ele tinha que deferir Carlos e Eduardo Bolsonaro como testemunhas e, na decisão, assegurar às testemunhas o direito ao silêncio a pontos que os incriminem. O juiz deveria, na decisão, fazer constar expressamente que as testemunhas não estão compromissadas a dizer a verdade, podem ser ouvidas como informante, por exemplo, isso poderia fazer, e deveria constar que, como são investigados em fatos conexos, poderão exercer o direito ao silêncio nos pontos que quiserem, nos pontos que não quiserem se autoincriminar, nos pontos que eventuais perguntas sejam incriminatórias, ou seja, perguntas que acusarem essas testemunhas que são investigadas, essas testemunhas poderão exercer o direito ao silêncio. Então, essa decisão ela é aberrante duas vezes. Primeiro, ela cerceia o direito de um acusado, que é o Felipe Martins. Segundo, ela faz imputações criminais a pessoas ainda investigadas. O que essa decisão deveria fazer é resguardar o direito à ampla defesa do Felipe Martins e resguardar o direito das testemunhas do Felipe Martins de não serem obrigadas a responderem perguntas incriminatórias, perguntas que as acusem. Olha só como poderia vir uma decisão juridicamente técnica, uma decisão que assegura o direito, que resguarda o direito de todos. Agora, o que o juiz faz? Nega o direito de um acusado de se defender. Que absurdo, violação evidente à ampla defesa, ao contraditório, uma decisão juridicamente equivocada, conforme mostrei aqui para vocês. Por óbvio, tem muita coisa por trás disso, para além do direito. Sabemos que de jurídico não tem muito esse processo, é obviamente muito mais político. Gravíssimo erro
essa decisão contra o acusado Felipe Martins, que teve sua defesa cerceada de forma manifesta. O Brasil vive dias estranhos. Entenda por que Lula não foi inocentado. E nós não podemos permitir. Não vamos fazer julgamento, apenas dizer a verdade. Nunca antes no país, um ocupante da presidência tinha sido condenado por crime comum. Existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação de Lula, no caso do Triplex, está confirmada por 3 instâncias da Justiça. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso. Foram mais de 60 delações no processo. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula, 300 milhões de reais. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. Eu fui julgado, fui considerado inocente. Não foi. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado. O Supremo não inocentou. O Supremo assentou a nulidade dos processos crime, o que implica o retorno à fase anterior, à fase inicial. A maior mentira das eleições é que o Lula é inocente. Foi preso, ficou quase 2 anos. É uma pessoa que rouba, que deixa a nação do jeito que deixou. O povo precisa saber da verdade. E é vergonhoso pro país ter um cara como ele disputando uma presidência. Se Lula foi condenado, por que ele está solto? Eu vou explicar. Imagina um bandido assaltando uma mulher. Um policial age, prende o bandido e junto com as testemunhas vão todos para a delegacia federal. São ouvidos e o bandido é preso. Aí chega o advogado e diz que o crime não é federal. E, portanto, o ladrão deveria estar em outra delegacia. Aí o bandido é solto, ou seja, o roubo existiu. Só que o ladrão será julgado em outro lugar. Foi isso que aconteceu com Lula. O processo mudou de lugar, mas a verdade, essa não muda. Ficou claro para você? O Brasil hoje é uma republiqueta de bananas, onde um ditador de toga, ele se acha no direito de mandar e desmandar, de pegar sua liberdade de expressão e quebrar no meio. Mas não mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você, fica com Deus, porque eu fui!